Podcast. Fala aí, pessoal! Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast. O podcast onde a gente vai falar sobre vendas, relacionamento com o cliente, além de muito empreendedorismo, e a gente vai receber aqui os maiores empresários e você vai poder aprender e modelar as melhores práticas, porque a nossa intenção aqui é levar até você todo aquele conhecimento que a gente gostaria de ter recebido no início da nossa jornada e durante a nossa carreira. E eu estou aqui com o meu co-host aqui do nosso podcast, o homem do sorriso mais conhecido das redes sociais, Cícero Jorge. Fala pessoal, tudo show? Vamos que vamos. Projeto hoje nós vamos ter muito conhecimento. E olha o que o Lucas disse, conhecimento que se a gente tivesse tido no início, muitas coisas nós teríamos evitado e muitas coisas teríamos conquistado. Então fique atento até o final, hein? Beleza, então. E hoje, nosso convidado, hein, Cícero? O homem aqui, rapaz, separa aí, mas senta na cadeira aí só para vocês conferirem o currículo do homem aqui. A gente está aqui hoje com ninguém menos do que Alexandre Diniz, advogado especialista em assessoria jurídica, empresarial e corporativa, pós-graduando em responsabilidade civil e direito do consumidor pela Unifor de Fortaleza, sócio fundador do escritório Diniz e Braz Advogados, sócio fundador da Black Box Marcas e Patentes, membro do Contencioso Administrativo Tributário do município de Fortaleza e segundo vice-presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, a SEDECON Ceará. O legal, Lucas, é que a gente pediu um mini currículo, né? Ainda bem que aqui é só o mini, viu? Fala aí, Alexandre, tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, pessoal, obrigado. Muito obrigado por ter me convidado a participar. É um prazer estar aqui nesse projeto com vocês. É interessante porque a gente vai exatamente falar aqui da dificuldade que todo mundo tem no início e que ninguém fala, né? Assim, conte comigo para isso aí, porque eu vou realmente expor aqui todas as dificuldades que a gente tem, especialmente porque na minha área, na advocacia, assim, em regra, as pessoas não falam muito de dificuldade, né? Advogado é um bicho que gosta de sempre estar muito bem. E aí a gente tem essa dificuldade dentro da área exatamente porque as pessoas não falam, não conseguem tratar de forma corporativa o universo jurídico. Tem uma imagem a zelar, né? Não posso dizer que eu tenho dificuldade não, senão o pessoal vai... Exatamente. Assim, depois que você passa ali pelos primeiros anos da advocacia, que você deixa de ser advogado iniciante, você não pode mais falar de dificuldade não, porque senão o pessoal lhe julga de uma forma muito equivocada, né? Enquanto que dentro do universo empresarial, do universo corporativo de modo geral, o empresário ele fala da dificuldade dele exatamente porque ele quer que outras pessoas compartilhem soluções. A gente vive uma distorção muito grande disso dentro do direito, né? E aí o grande desafio hoje, por exemplo, para jovens advogados é entender a jornada da advocacia, porque eles querem, por exemplo, não passar pelo processo de dificuldade que todo mundo tem que passar em qualquer maturação empresarial, né? Sim. E Alex, vamos começar falando um pouco de você, para você, né, se apresentar para o pessoal. A gente falou muito do que o Alex fez, né, na vida dele, mas se a gente não falar do Alex, daquilo que ele fez, né, se você pudesse apresentar para a nossa audiência, sem falar do que você faz, quem é o Alex? Aqui na intimidade já saiu o Alexandre Diniz, já é o Alex aqui. Cara, eu sou uma pessoa extremamente independente, eu sou esposo, marido da Karen, né? E assim, sou muito determinado, eu tenho um nível de resiliência muito grande para lidar com os percalços da vida. Então, assim, sou uma pessoa extremamente determinada, eu tenho muito foco no que é que eu quero para o futuro, né? Assim, o que me move muito é a qualidade de vida, no sentido de tempo para a família, de tempo de qualidade com os amigos e também, ao mesmo tempo, de ter um sucesso profissional e que isso traga bons frutos para as pessoas que estão ao meu redor. Show. Alex, você trouxe esse contexto, né, de quem você é. Agora, fala um pouco pra gente o que você deixou de ser depois que cresceu. Cara, assim, o crescimento ele é um processo, Cícero. Eu acho que, assim, eu não penso que existe o que você é depois de crescer, né? O crescimento ele é um processo e ele vai depender muito do ponto de vista que a gente emprega no momento que a gente está, né? Agora sim, uma coisa que eu deixei de ser foi inocente. Eu fui inocente por muito tempo na minha vida. Assim, essa inocência te atrapalhou de alguma forma? Cara, demais.
demais. Assim, no sentido de que eu tive que aprender a duras penas que às vezes pessoas boas te fazem mal. E não porque elas querem te fazer mal. Às vezes elas te fazem mal porque elas não fazem parte da tua vida. Entendeu? E assim, durante muito tempo na minha vida, eu gastei muita energia e muito tempo entregando meu sonho para outras pessoas realizarem. E assim, acho que... então, o que me fez mudar foi deixar de ser inocente. Né? E entender que, assim, às vezes, as pessoas que você gosta e que gostam de você lhe fazem mal. Né? Porque quando você fica com a guarda muito baixa, a pancada que vem de lá para cá, ela machuca muito e ela lhe coloca num estado de você fica tonto, né? Durante muito tempo. Né? E quando você está mais preparado para lidar com as decepções, quando você entende que ela vai acontecer, seja de onde for, você tem um tempo de reação muito mais rápido. Né? Entendi. De guarda baixa o Lucas entende, viu? É verdade, é verdade. Negativo, meu amigo, que a guarda é sempre alta. Viu? Vamos lá. Cara, e Alex, me fala uma coisa. Dentro dessas características que você falou, que você trouxe, qual delas você considera que foi a mais importante para você estar onde você está hoje? Que característica pessoal sua você acredita que te ajudou muito nesse teu crescimento, nesse teu desenvolvimento, nesse teu amadurecimento profissional? Cara, com certeza resiliência. Com certeza. Assim, eu acho que no momento que a gente tem resiliência, a gente desenvolve todas as outras capacidades, inclusive a capacidade de recomeço. Né? Eu tive, dentro da minha jornada na advocacia, eu tive que lidar com o recomeço assim, várias vezes, né? De sociedades ruins, sociedades boas que não deram certo, entendeu? E isso é um processo que ele é muito traumático. Né? Dependendo da forma como você passe por algumas situações, não só na advocacia, mas em qualquer empresa, uma dissolução de sociedade ela é muito traumática para o negócio em si, para você enquanto profissional e tudo. E assim, eu tive uma dissolução de sociedade especificamente que ela foi muito desastrosa. Assim, profissionalmente falando, ela foi extremamente desastrosa, ela exigiu de mim um nível de resiliência muito grande para lidar com a situação. Então, com certeza essa foi a minha característica predominante e que sempre deixou muito claro em mim a ideia de que não tinha outra opção que não fosse dar certo. Né? Então, eu nunca desisti, eu nunca parei, porque eu sempre pensei, não existe a possibilidade disso aqui não dar certo. Vai dar certo, seja dessa vez, seja da próxima, mas vai dar certo. Então, foi isso. Né? Assim, foi isso que eu precisei manter muito forte em mim, essa chama da resiliência. Sim. E aí, Cícero, resiliência aí, você concorda? Para você foi importante também? A resiliência, ela é importante, né? Enquanto o Alex falava, e eu fiquei pensando, cara, o quanto essa resiliência, Alex, ela também faz o teu cliente entender o valor que a tua empresa tem quando entrega o serviço para ele. Porque o que acontece? Por que eu estou trazendo essa pergunta? Quando você falava, todas as empresas elas são reflexo de pessoas. Se você é o líder da empresa, se você é a liderança da empresa e tem isso muito claro para você, da importância da resiliência, o quanto o cliente contrata o seu serviço, o seu produto, ele consegue também sentir que ele vai ter um melhor, porque o líder que está por trás daquela empresa é um líder que é resiliente, mas ao mesmo tempo é um líder que é comprometido, porque você falou assim, no início, eu sou determinado, correto? Sim. Então, assim, o quanto o cliente consegue sentir isso também? Cara, a advocacia, de modo geral, né, especialmente a minha advocacia, ela é personalíssima, né? Assim, é um trabalho que a gente desenvolve diretamente com o cliente na ponta, né? Algumas advocacias, especialmente as massificadas, não são tão assim, não. Mas no Desculpa a minha ignorância, o que é uma advocacia massificada? Cara, a advocacia massificada é uma área da advocacia que a pessoa trabalha com volume de processo. Então, o cliente que contrata um advogado que trabalha com advocacia massificada, ele não está procurando tanto qualidade de atendimento. Ele está muito mais focado em ter o problema dele resolvido pelo menor valor possível. Né? É tanto que são advocacias que, em regra, trabalham com honorário de êxito. Né? Uhum. Não é o meu caso. Eu trabalho muito com o empresário. Assim, eu sou egresso do Ministério Público. Né? Eu trabalhei muitos anos no Ministério Público e especialmente, assim, todo o meu trabalho foi desenvolvido dentro do DECOM, que é um órgão que trabalhava eminentemente fiscalizando empresas. Né? E aí,
assim, uma dor que eu sentia muito dos empresários, era muito comum os donos da empresa irem lá resolver os problemas, né? Como a gente fiscalizava algumas empresas pequenas e tal, era muito comum o dono ir lá. E aí eu sentia que essas pessoas tinham um distanciamento muito grande entre elas e o jurídico delas, né? Bons advogados e tudo, mas existia um distanciamento, porque o jurídico não conseguia se comunicar com o cliente. Sim. E aí, assim, quando eu percebi, eu disse, cara, eu posso ajudar esse pessoal, né? E eu, assim, todo mundo que acompanhou a minha jornada no MP, que durou 8 anos, né? Desde quando eu entrei como estagiário voluntário até quando eu saí como chefe de gabinete do órgão, foi mais ou menos 8 anos. Assim, eu entrei dizendo que eu ia sair para advogar. Assim, eu já sabia disso, né? Eu nunca quis serviço público, então amei o que fiz, mas aquela fase da minha vida, ela era uma fase de fato. E aí, quando eu saí, que eu abri meu escritório, eu fui trabalhar com empresas, né? Tanto porque era uma área que normalmente o cliente tem um nível maior de conscientização, de demora de processo e burocracia e etc., como também porque é uma área que me apetece mais, né? Então, voltando aqui para a pergunta do Cícero, foi muito importante que eu apliquei a comunicação direta com o meu cliente, no sentido de, assim, eu precisava pegar o meu universo, levar para ele, fazer com que ele compreendesse aquilo, né? Sem estar colocando culpa, sem estar jogando responsabilidade, né? Então, se eu sabia que o processo ia demorar e que durante esse trajeto o meu cliente ia se aborrecer comigo, e isso sempre acontece, não adianta quantas vezes eu advirto, o cliente durante o processo ele vai ter raiva de mim. Eu já sei tanto disso que eu falo para o cliente no início do trabalho. Né? Tem um momento que você vai me odiar, mas faz parte. Assim, depois que a sentença sai, você vai ficar super satisfeito. Mas... Eu acho que no meio da audiência não tem ninguém que tem raiva de advogado, não. Não, cara, no meio da audiência você ama o seu advogado, né? Mas o processo em si ele é muito traumático. Assim, especialmente se você estiver dependendo dele, né? Quando é um processo que você entra, mas que a sua atividade empresarial não depende dele, né? Assim, sei lá, vamos supor, você pagou uma conta indevida e quer reaver o dinheiro, a gente entra com a ação para reaver esse dinheiro, por exemplo, Sim. Você não depende tanto dessa ação para que o teu processo toque. Né? Claro. Agora, quando a gente tem um processo que, sei lá, depende um documento de funcionamento da sua empresa, precisa sair, está dependendo daquele processo, cara, ele é muito traumático. Ele é extremamente traumático, porque a velocidade que a gente vê na iniciativa privada não existe no serviço público. Sim. Isso é fato, todo mundo sabe e sente isso na pele, por várias razões. Não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Tem a ver porque o serviço público ele é burocrático por uma série de necessidades do próprio serviço público. É engraçado você falar, Alex, porque quando você traz essa coisa a advocacia de massa, isso tem muito a ver com o posicionamento. Sim. E é muito importante a gente trazer para o pessoal que está nos ouvindo ter essa clareza de posicionamento. Quando você diz que você trabalha com um serviço personalíssimo, você está dizendo assim, eu vou tratar você, eu vou cuidar de você de forma individual. Então, e isso se reflete, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha um horário, né, agendado aqui para esse encontro, e o Alex disse, não, cara, eu preciso fazer uma reunião com um cliente, assim, não tem problema, eu vou atrasar um pouquinho, mas eu tenho que atender esse cliente. Então a gente percebe isso na sua rotina, no seu Sim. cuidado, no seu trato com os seus clientes. E pro cara que está aí do outro lado, é fundamental você entender qual é o teu posicionamento. E não tem problema você querer fazer um atendimento de massa, mas esteja claro que você vai ter que cobrar mais barato, você vai ter alguns prós e alguns contras. E não tem certo ou errado. Tem escolhas que você faz dentro dessa jornada e você ser fiel àquilo. E se você não tiver essa clareza, às vezes você fica ali querendo ser um camaleão, ora atender de massa, ora atender de forma personalizada, e essa comunicação não fica clara para o teu cliente. E isso daí que você trouxe é realmente sim, muito, muito, muito importante. E se você não tem claro aí, tem essa clareza, porque isso faz toda a diferença. E assim, cara, o escritório de advocacia, como qualquer empresa, ele precisa criar a linha de produção para aquilo que ele vende. Né? Se eu hoje, por exemplo, tivesse que atender demanda massificada, eu não conseguiria. Eu não tenho como. Assim, a minha estrutura ela não é feita para isso. Eu poderia montar a estrutura e atender demanda massificada, sim, mas eu ia precisar de tempo. Se hoje alguém chegasse para mim e dissesse assim, cara, eu tenho 1000 processos, eu vou te dar esses 1000 processos para tu tomar de conta
e aqui só demandas de consumo. Eu sou especialista em direito do consumidor. Se eu tivesse que pegar cada caso desse individualmente, eu atenderia e conseguiria atender o caso tranquilamente. Agora, a estrutura que se precisa para atender 1000 processos, por exemplo, você precisa ter vários advogados para fazer audiência, você precisa ter vários advogados para cumprir prazo. Essa estrutura eu não tenho à disposição. Porque, por outro lado, o meu tempo, os meus clientes me pagam para ter o meu tempo especificamente, né? Então, quando o cliente liga para mim, ele não quer que eu mande alguém do escritório para resolver o problema dele. Ele quer falar comigo porque ele quer a minha opinião que vai além da questão meramente jurídica, entendeu? Sim. Então, como você bem falou, não tem certo nem tem errado. Assim, o advogado, quando ele inicia, por exemplo, ele precisa atender um pouco de tudo, né? Porque o início da jornada é aquela coisa de que você precisa colocar dinheiro para dentro, né? Para pagar a sala que você alugou e tal. Mas assim, é importante que fique claro e que ele entenda que ele vai ter que passar pelo processo de definição de para onde ele quer chegar. Porque são coisas totalmente distintas. São estruturas de escritório distintas, são metodologias de faturamento totalmente distintas, são tratativas com clientes totalmente diferentes. Se de um lado você atende cliente consumidor final, por exemplo, é um cara que não te pede nota fiscal e tudo, por outro lado, quem trabalha com empresa já está acostumado com a emissão de nota fiscal, com tratativa com auditorias internas e externas. Tem colega meu que eu converso às vezes, o cara diz assim, cara, isso é muito chato, bicho, eu adoro, velho. Assim, uma auditoria externa é horrível, é muito chato, eu passei por um cara, para mim tá tranquilo, porque o meu processo ele já é desenhado para atender esse tipo de coisa. Sim. Então, quando acontece, não me espanta. Agora, também, se pegar uma pessoa que não está dentro desse universo e passar por isso, o cara é chato pra caramba. Claro. Você pegar lá um relatório de auditoria, uma planilha de Excel, para você colocar todos os processos, a planilha tem 27 colunas para tu preencher processo por processo, sem ter um sistema específico para isso, cara, é muito chato, né? Mas aí você se adapta ao processo, você entende que isso faz parte do que você faz. E mais importante, você aprende a precificar isso, né? Assim, o valor que eu cobro pelo meu serviço, ele não é mais caro do que o meu colega. É porque, na verdade, ele engloba uma série de atividades que o meu colega não faz, né? E aí eu já coloco dentro dos meus honorários, né, o valor para esse tipo de atividade. Para quando o cliente me pedir, eu não ficar com raiva dele porque estou recebendo pouco, né? Alex, você falando um pouco, deu para entender que o seu trabalho é um trabalho muito preventivo, né? E aí quando uma empresa, um cliente, ele contrata, né? Qual o diferencial quando se tem do outro lado não só um advogado, mas um advogado com a visão clara e um comportamento de empresário, de gestor? Qual o diferencial? Assim, porque quando você falava, eu fiquei pensando aqui, caraca, você tem todo o serviço jurídico, mas no mesmo pacote é como se você está também tratando com um empresário, com aquela pessoa que sabe como gerir, como conduzir uma empresa. Então, assim, como é que você percebe o olhar e o comportamento do seu cliente também quando ele consegue entender que ele não contratou um advogado, ele contratou os serviços preventivos e consultivos, né, vamos dizer assim, mas de alguém que tem uma expertise que vai além do jurídico? Cara, assim, eu realmente hoje, exatamente pela dificuldade que a gente tem de lidar com processos e tudo, eu foquei o meu trabalho muito em prevenção de demandas, né? E aí eu trabalho muita assessoria consultiva e preventiva. E assim, para o perfil de cliente que contrata esse tipo de serviço, ele é um cara que ele já sabe o que ele vai fazer quando ele me liga. Só que ele precisa que alguém afirme para ele aquela decisão dele, né? E aí, assim, no momento que você entende isso, você se coloca numa posição diferente em relação ao teu cliente, né? Assim, advogados, de modo geral, eles têm muito aquela ideia do encastelamento do advogado, né? Que o advogado fica no escritório, o cliente vai até o escritório, ou então de que o cliente, quando fala comigo, tem que agendar a hora e não sei o que lá e tal. E aí eu me distanciei um pouco disso por várias questões. Eu não julgo quem faz, mas para mim não funciona. Para minha realidade não funciona. Assim, e aí eu me aproximei à realidade dos meus clientes, porque a minha proposta no início do meu trabalho era exatamente essa. Cara, eu vou pegar o que o cara precisa do meu conhecimento e entregar para ele de uma maneira que seja compreensível. E a melhor maneira que eu encontrei de fazer isso foi entendendo sobre o mundo empresarial, né? Porque depois que você conhece várias empresas, eu tenho uma curiosidade muito grande. Às vezes eu vou conhecer os negócios só por conhecer. Eu adoro fazer visita em pessoas que eu sei que não serão clientes meus, só para conhecer a operação dele. Porque eu sei que aquele conhecimento em algum momento vai me ser útil.
E aí, o diferencial hoje que eu entrego para o cliente é exatamente isso, de eu conhecer o mercado, conhecer soluções aplicadas dentro do universo empresarial e levar para ele o conhecimento acerca disso que outras pessoas estão fazendo, né? E, lógico, sempre por trás dizendo, ó, isso aqui você pode fazer. Juridicamente falando, essa decisão aqui é perfeita. Isso aqui você pode fazer sem medo de ter qualquer tipo de consequência negativa jurídica futuramente, né? Assim, então, o meu trabalho ele é muito pautado em dizer para o meu cliente, eu não tomo decisão pelo cliente, mas eu digo para ele quais são as possíveis consequências de cada decisão que ele quer tomar, né? E assim, essa fala do Alex, olha quanta riqueza ele trouxe. Se a gente for mapear, ele trouxe aqui muito forte a importância de relacionamento. Ele trouxe aqui muito forte a importância da busca constante de atualização, de melhoria, de conhecimento. Ele trouxe aqui a importância da preparação, né? O quanto é importante se preparar. Ele disse aqui, ó, tem empresas que eu visito que eu sei que não pode nem ser meu cliente, mas eu gosto de aprender, de estar lá, de ver. Então, assim, o cliente ele acaba tendo um retorno tão grande porque a empresa, o profissional que ele está contratando se preparou. E aí fica esse questionamento. O quanto nós estamos nos relacionando bem, o quanto nós estamos nos preparando, o quanto nós estamos dedicados a esse crescimento, né? E assim, Alex, quando você traz esses pontos todos que você trouxe, o quanto esse faz esse diferencial do cliente sentir, né? Mas o quanto isso para você também é algo natural, o quanto você percebe. Sim, eu faço tudo isso, mas o quanto você cada vez mais busca isso, assim, o que eu estou querendo trazer é assim, o quanto você potencializa isso intencional, né? Na sua agenda, na sua semana. Cara, para mim é um hábito que ele é natural. Eu não preciso me forçar a fazer Sim. isso. Eu fui forjado dentro de um órgão de frente de conflito. Então, assim, ninguém chegava no DECOM satisfeito. Primeiro que o cara estava tendo que ir para o centro da cidade para resolver um problema que ele já vinha tentando resolver com a empresa muitas vezes há meses, né? Então, a gente era a linha de frente de um problema que o cara já chegava num nível de estresse muito grande. E aí eu fui forjado dentro daquele órgão, né? Porque o que é que eu tive que aprender lá muito rápido? Eu tenho que aprender a acalmar essas pessoas. Mostrar para elas que o problema dela não sou eu, né? E porque não adiantava eu entrar no conflito da pessoa. Senão eu em vez de resolver um problema, eu criava outro, né? E aí, assim, foi uma habilidade que ela foi maturada por mim durante muito, muito tempo. E aí, assim, dessa habilidade surgiram várias outras, né? E uma delas é a minha capacidade de sentar e me interessar realmente pelo que meu cliente faz. Assim, eu tenho um interesse genuíno pelo que as pessoas fazem dentro das empresas dela. Assim, em vários níveis, né? Não só dentro do nível executivo, mas dentro do nível mesmo de produção, de fábrica. Recentemente eu fechei um contrato com um grupo aqui do Ceará grande, né? Um grupo que eles produzem água mineral. E aí eu descobri que eles tinham uma planta de fabricação das embalagens. Aí eu cheguei para a diretora e disse, rapaz, eu posso ir visitar essa planta? Ela disse, pode, fica lá não sei aonde. Rapaz, era longe, porque era em outro município e tal. Eu disse, não, mas eu vou. Ela disse, não, pois então, quando você quiser ir, você me avisa que eu vou para lá também. Aí eu marquei com ela, fui lá para visitar, para conhecer a planta, para saber como é que a garrafa saía de um negócio de plástico desse tamanho para se transformar numa garrafa de 1,5 litro, entendeu? Porque eu tinha curiosidade genuína por aquilo, né? E aí, assim, para que é que esse conhecimento vai me servir, meu povo? Eu não sei. Mas um dia ele vai me servir para alguma coisa, nem que seja a título de curiosidade, né? É engraçado, Alex, e você trazer isso daí é uma das coisas que, principalmente quem trabalha, que é o seu movimento, né? Que é o movimento de venda B2B, tem uma demanda muito forte quando a gente entra nos negócios, vai conversar ou com um empresário ou com algum influenciador, que a gente fala e às vezes o cara não sabe aonde buscar essa informação, que é o tal do repertório. Sim. Né? Você, quem te conhece dos bastidores, sabe que você é um cara que senta numa mesa, você conversa sobre qualquer coisa, muitas vezes com propriedade para discutir ali com um especialista sobre alguma coisa, porque essa sua curiosidade, né, genuína que você está falando te ajuda bastante em relação a isso, mas essa busca por repertório
é muito importante, é fundamental. E os vendedores que trabalham principalmente com venda consultiva, tratando com empresas, se ficar só naquele ali focado em fazer única e exclusivamente o negócio, esse cara não vai ter o que agregar. E é isso que você traz nas suas conversas. Assim, eu ter a possibilidade de agregar. Eu anotei aqui algumas coisas que você trouxe, por exemplo, né, que trazendo para o nosso universo de vendas, que, como você fala, você trata com uma naturalidade tão grande, a coisa do se interessar genuinamente, mas primeiro, você tem a clareza do perfil do teu cliente. A gente tinha falado antes sobre você ter a clareza do seu posicionamento. Você se posicionar é uma coisa, mas você ter a clareza do perfil do seu cliente é outra, porque você vai direcionar os seus esforços em relação àquilo que você vai fazer. E outra, quando você traz, a gente teve uma oportunidade de conversar anteriormente e a gente sentou numa mesa de advogados e tudo, e você mesmo se incomodou porque diversos advogados que estavam naquela mesa estavam lá tratando, né, com termos técnicos na mesa, e eu olhando aqui para lá, para cá, para lá, para cá, e eu digo, meu Deus, o que é que esses caras estão falando aqui? E você tem essa habilidade de adaptar, de ajustar a comunicação, que é outra habilidade extremamente necessária para quem trabalha com vendas. Então, quando você traz esse movimento, né, de fazer isso que para você é natural, tem alguma coisa que você hoje, Alex, usa de técnica de vendas para você poder fechar um negócio? Ou isso é, como você disse, é uma coisa que para você é natural, vai de forma intuitiva? Como é que funciona isso daí para você? Essa parte da abordagem, das reuniões e esse todo movimento de fechamento? Cara, existe uma técnica por trás disso, apesar de hoje, para mim, ser um movimento que ele é muito mais fácil do que era no início, mas existe uma técnica, né? E, naturalmente, é aquela história, né, da memória muscular, né? Se você faz sempre uma coisa, tem uma hora que você começa a fazer aquilo ali automaticamente, como dirigir, andar de bicicleta e tal. Então, assim, eu invisto muito em network. Muito. Assim, 80% do meu tempo dentro do meu escritório é investido em network. Em conhecer pessoas que tragam soluções para os meus clientes, em conhecer novas pessoas, em conhecer possíveis clientes, em estar dentro do universo dos meus clientes. Eu participo, né, junto com vocês, inclusive, do grupo da CDL Jovem, por exemplo, que é um grupo que, em termos de entrega para advogado, não tem tanta. Eu poderia participar de grupos de advogados, por exemplo, né? Mas eu faço questão de estar dentro desse grupo, por quê? Porque dentro do grupo da CDL Jovem eu vou estar me conectando com diferentes empresários de diferentes áreas para saber de diferentes coisas, entendeu? A minha técnica ela é muito focada em conhecer gente. Então, quanto mais gente eu conheço, mais vantajoso fica para mim. E lógico que teve algumas coisas que eu tive que aprender a duras penas, né? Aprender a duras penas, que, por exemplo, eu tinha mania de entregar a proposta online. Cara, assim, tem determinado ticket de serviço que isso aí não vai funcionar, cara. Não vai. E eu perdi tanto contrato até eu aprender isso, assim, porque na minha cabeça, eu sabia que isso afetava, mas eu não imaginava o tanto que afetava. Na minha concepção, sempre não era essa a questão pela qual a pessoa não fechou. Esse era também um motivo, né? E aí, depois que eu entendi isso, eu digo, não, eu vou investir na experiência do cliente dentro do meu escritório. E aí, assim, vocês conhecem, né? Eu montei uma estrutura muito confortável para o meu cliente chegar lá, sentar e entender que eu não estou para brincadeira, no sentido de que não tem perigo de eu abandoná-lo durante o trabalho, ou de que eu faço aquilo ali por diversão, ou que aquilo ali é um segundo trabalho, entendeu? E isso não é uma crítica para quem faz como segundo trabalho. Eu digo assim, que eu entendi que isso afetava a percepção do meu cliente, de segurança, inclusive, para chegar no fechamento de contrato. E outra coisa que virou uma chave para mim, muito forte, foi de entender que o cliente ele não fecha pelo preço, ele fecha pelo valor do serviço, entendeu? Então, a minha construção de venda, ela passou muito mais a mostrar para ele o valor do meu serviço para depois eu apresentar o preço. E aí, no momento que eu faço isso, o cliente ele fecha com muito mais tranquilidade. E é comum, por exemplo, clientes que têm propostas de serviço mais baratas do que a minha fecharem comigo. Mas porque eu entrego para eles um valor muito grande agregado ao serviço que a gente vai prestar no nosso escritório.
Eu costumo dizer que proposta não se envia, proposta se apresenta, né? Exatamente. Então, e obviamente isso é construído anteriormente, né? Diante de tudo isso que você está falando. Mas você falou de um negócio aí forte que é proporcionar experiência. Tem um cara aqui que gosta desse negócio de experiência do cliente. E assim, rapaz, ele falou... Desculpa, Cícero. Eu levei tão a sério isso, gente, que... assim, da experiência do cliente, que eu contratei uma equipe de marketing para desenvolver todo o material de proposta. Eu tenho um portfólio do escritório, eu tenho um briefing do escritório e eu tenho um material de proposta. Exatamente porque eu desenhei a proposta do escritório para que quando o cliente recebesse ela nas mãos, ela tivesse reproduzido para ele aquilo que eu conversei com ele, entendeu? E, pessoal, pega essa dica que ele falou agora, porque assim... Olha o cuidado que ele tem com a experiência do cliente antes de ser cliente. É um ponto de contato ali ponto de contato mapeado e outra coisa, preocupado, pensado, realmente trouxe pessoas qualificadas, ele contratou uma empresa de marketing para poder criar, para você ter o que? Repete só o termo que tu usou da proposta, o que é que tu criou para... Eu tenho um material específico para a proposta, né? Eu tenho o portfólio, o briefing, tenho a proposta específica, né? Que às vezes as pessoas confundem uns com os outros, botam tudo junto. E assim, olha legal, porque quando ele falou isso, eu fiquei pensando, cara, quantas propostas eu recebi na minha empresa que é só um timbrado. E aí o pior, eu já recebi proposta que além de ser só um timbrado, o endereço ainda estava errado da empresa. E ele então assim, olha a importância da experiência com o cliente quando você realmente se importa com o cliente. Por quê? Primeiro ponto, ele quer o cliente, ok, mas não é cliente ainda. Então ele tem uma preocupação na venda, né? O Lucas sempre traz esse termo, né? A gente não envia proposta, a gente não entrega, né? A gente apresenta proposta. Isso. Agora você imagina, a gente se prepara com grande antecedência para a apresentação da proposta. Então, entender que a experiência do cliente, ele começa nesse processo, nesse cuidado, né? E assim, eu tinha uma pergunta aqui quando você falava, mas quando você falou essa parte final, eu disse, rapaz, eu tenho que mudar essa pergunta aqui, porque uma das coisas que é claro, né? O quanto você se preocupa com a experiência do cliente, né? E além desse ponto que você trouxe, né? Dessa preparação, quando o Cícero, né? Vamos dizer que a José e a 2P se tornam clientes de você. Como é o seu relacionamento com esse cliente, né? Como é esse seu trabalho de manutenção com esse cliente, como é esse trabalho de proximidade com esse cliente? Cara, a advocacia nesse formato de recorrência, né? De cliente fixo e tal, que paga o mensal pelo advogado, ela tem um roadmap muito próprio. Que é assim, você trabalha muito nos 3 primeiros meses, trabalha bastante nos 3 meses seguintes e depois o contrato tende a se tranquilizar, né? Porque são exatamente os 6 meses que você passa ajustando o equalizador do cliente, né? E aí, assim, depois de 6 meses você já tem feito praticamente tudo, né? Você tem a entrega do ano inteiro em 6 meses. E eu percebi isso, né? Eu percebi isso muito rápido e aí eu pensei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para manter esses clientes ativos. Eles precisam ver valor no meu serviço, porque senão numa necessidade de corte de custos, por exemplo, a primeira coisa que vai aparecer lá é o escritório de advocacia, né? E aí, o que é que eu passei a fazer? Eu visito constantemente os meus clientes, constantemente. Assim, sempre estou lá, sento para tomar um café, conversar miolo de pote, falar sobre a realidade do cara, e eu acabei descobrindo que isso milita muito em meu favor. Por quê? Porque muitas vezes a demanda existe no cliente, mas ele não sabe. E aí eu descobri a demanda conversando com ele, né? Às vezes por desconhecimento jurídico ele tem um problema a ser resolvido, que por você fazer as perguntas certas você... Exato. E muitas vezes também ele botava, sei lá, o contador dele para resolver um problema que era para o escritório resolver, entendeu? E aí eu dizia, cara, isso aqui o seu contador pode fazer muito bem e tal, mas isso aqui eu faço. Essa solução aqui é minha, entendeu? E aí, assim, acaba que quando você faz isso, o cliente ele vê um valor em você muito grande, no sentido de que ele não lhe quer mais só como um advogado, ele lhe quer como um conselheiro da empresa, né? E quando você entende isso, aí é que você vê a necessidade, por exemplo, de entender sobre diversas áreas, né? Por que eu estudo tanto sobre gestão? É porque eu preciso aplicar no meu escritório também, mas eu preciso saber muito sobre gestão para saber o que é que meus clientes fazem.
Entendeu? Se o cliente chegar para mim para conversar sobre uma curva de administração e eu não souber falar sobre isso, o que é que eu vou fazer com essa informação? E se um dia eu tiver que transformar isso para um processo, como é que eu faço? Entendeu? Então, a forma como que eu vi de fazer esse acompanhamento com os clientes, né, depois desse período de 6 meses onde a gente tem contato intenso, foi essa. Foi de fazer visitas, de aprender sobre o universo dele, me interessar genuinamente pela pessoa. Eu sou um cara muito empático, então, assim, às vezes eu falo com um cliente meu no telefone, eu noto que o cara tá para baixo. Eu disse, rapaz, eu vou lá visitar ele. Aí eu vou lá visitar a pessoa. E aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? O cara vai falar de um problema que não tem nada a ver com a empresa. Aí eu tô lá escutando ele e tudo, e de repente posso ter uma solução. Cara, eu tive um problema assim, tá, rapaz, conheço um cara que faz isso aí, resolve. Eu tenho um mestre de obra ali que ajeita a tua casa todinha e cobra justo. Eu tenho um cara bom para te indicar e para fazer os móveis do teu apartamento, entendeu? Às vezes o cara tá agoniado porque o apartamento dele tá sendo reformado. Só para conhecer o cara bom. Aí a gente cria esse relacionamento, né? Que é bom, é proveitoso e no final das contas dá dinheiro, né? E assim, o legal de tudo isso que você está trazendo, e é muito importante as pessoas entenderem isso, nós nos relacionamos com pessoas. Nós nos envolvemos com pessoas. Os negócios, tudo que vem é consequência de um relacionamento com pessoas. E assim, o Alex ele trouxe um ponto. Eu fiz uma pergunta voltada para a empresa, que consequentemente você tem que responder muito de forma pessoal, né? Mas assim, eu vou fazer a visita ao meu cliente, gerar a experiência de estar ali, mas eu estou muito preocupado com ele. Sim. Né? Com ele. Então, se o cliente sente isso, né? O cliente sente isso, e aí é um ponto importantíssimo para a gente estar muito atento, né? Ter essa preocupação genuína, como você falou, com o cliente, com a pessoa. E aí sim, trazer soluções para aquilo que possam estar necessitando no momento. Com certeza. Alex, vamos ajudar a audiência, vamos? Bora. Me fala aí, cara, você, vários clientes, vários empresários, o que é um grande erro que você percebe ser recorrente, que muitos empresários cometem e que é fácil de resolver, que a sua empresa rapidamente, normalmente, resolve isso com facilidade? Qual é um grande erro que já muitos empresários cometem? Cara, planejamento jurídico. É uma coisa que é muito subestimada, especialmente em MEs e EPPs. Assim, é muito comum pequenas empresas ou até empreendedores mesmo que estão iniciando negócio não fazerem planejamento jurídico. E isso perpassa por tudo, cara. Desde um acordo que você faz com o seu sócio, que precisa ser registrado para que, se você tiver uma dissolução de sociedade, a empresa não se acabe nessa briga. Sim. Como também, às vezes, de você entender como é que você pode fazer o que você faz legalmente. Que aí é uma coisa que acontece demais no mercado. O pessoal começa a fazer um trabalho e depois, quando vai ver, descobre que todo o processo que ele faz dentro do trabalho dele não atende à legislação. E aí depois o cara me cita um exemplo de uma situação dessa daí que já aconteceu com você. Cara, uma vez, esse para mim foi o caso mais curioso, assim. Era um cara que tinha um projeto de uma startup que ele levou até mim e tal como uma solução muito boa tributária, né? E aí ele trabalhava, assim, eu não vou entrar nos detalhes, mas ele trabalhava com, basicamente, juntando pessoas que queriam importar um determinado produto, vamos supor, aço, e aí ele, em vez de uma empresa comprar sozinha, ele juntava 10 pessoas que queriam e faziam uma compra porque aí eles poderiam barganhar preço com o cliente final e, ao mesmo tempo, tinha uma solução tributária por trás disso, que era o grande mote do serviço dele. Quando eu fui analisar aquilo ali, eu disse, cara, você não pode fazer isso é crime. Essa solução que você quer fazer, ela cria uma evasão fiscal, invariavelmente. E, assim, isso vai dar um problema muito grande para você e para os seus clientes. Pode ter certeza. Uma hora a receita vai bater na casa de alguém. E quando caiu o primeiro, cai todo mundo. E aí ele cismou que não, você quer lá, disse, cara, pois tranquilo, vou te dar aqui o telefone de um advogado especialista em direito tributário, que é diferente do que eu faço para o que um especialista faz, né? Eu trabalho com direito tributário, mas o especialista ele estuda só direito tributário. Então, se tem uma solução para aquilo ali, quem vai saber é ele. E aí eu mandei pro cara, o cara disse, cara, isso aqui não tem como, isso aqui invariavelmente vai gerar evasão fiscal. E aí, assim, o cara tinha passado quase 2 anos em cima daquela ideia, bicho. E em 1 hora com ele a gente botou a ideia abaixo porque não tinha como ele levar adiante. Se ele tivesse tido essa conversa comigo lá atrás, ele tinha economizado 2 anos da vida dele, entendeu? E assim,
E tanto isso foi validado, ele depois insistiu no projeto. Mas quando ele foi receber a primeira visita de um possível investidor, o cara disse, não tem como a gente fazer isso, porque isso aí é crime. E aí foi quando ele entendeu que ele não tinha como continuar com aquilo. Né? E eu lamento muito por isso. Assim, eu lamento muito porque é uma coisa que dentro de um planejamento jurídico você consegue evitar. E assim, marca, cara. Registro de marca. Agora a gente está ouvindo falar direto, né? Mas até poucos anos atrás, você pega empresas com 30 anos que não tem um registro de marca, cara. Tá entendendo? Assim, o cara diz assim, essa marca é minha. Meu amigo, não é. Se você não registrou a marca, não é sua. Para que exemplo maior do que registro de marca? A gente está acompanhando agora uma briga gigantesca entre a Apple e a Gradiente, cara, porque o nome iPhone pertence à Gradiente e não à Apple. Entendeu? Então, assim, são coisas muito pequenas, bicho, para você deixar passar. Se você faz todo o planejamento financeiro do teu negócio, você faz todo o planejamento administrativo, você faz todo o planejamento de venda e não faz o planejamento jurídico. Entendeu? Contador, as pessoas sempre contratam porque elas precisam. E também, não porque precisam, mas porque necessitam contratar. Você não abre uma empresa sem um contador e você não mantém ela aberta sem um contador. Então, é quase que uma condição sine qua non, né? Você não pode, uma coisa não funciona sem a outra. Advogado não, cara. Advogado não existe essa necessidade premente do cara ter um advogado para a empresa dele funcionar. A necessidade existe. Só que ele não vê ele não vê isso na prática. Quando é que ele vai ver? Quando o processo existe. Eu tive um caso uma vez de uma empresa que estava passando por um processo de venda e eles tinham muitos processos. Muitos processos. Eu já trabalhava no mercado, era um mercado educacional, e eu sabia que aquilo era incomum. Para o tamanho da empresa e tal, para a quantidade de alunos, era muito processo. E aí ele me contratou e disse assim, cara, eu quero que você acabe com a maior quantidade possível desses processos. Aí eu digo, beleza, ok, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eu peguei os processos dele, cara, para ver, eu descobri que a maior parte dos processos dele era causada pela frente de atendimento dele. Por quê? Em todos os processos dele, os alunos tinham razão no que estavam reclamando. Mas a demanda só tinha desaguado no judiciário porque o atendimento dele não tinha conseguido dar conta. E todos eles reclamavam do atendimento. Aí eu peguei e falei, cara, isso aqui indica alguma coisa. Vamos investigar na tua ponta de atendimento lá da coordenação e secretarias o que é que está acontecendo. E aí ele descobriu que realmente o atendimento era muito ruim. E depois que ele mudou o atendimento, pararam de surgir processos. Surgia um ou outro perdido. Mas assim, eu não só acabei com os processos dele, como através de uma visão que a gente teve mais estratégica dos processos, a gente conseguiu entregar para ele trouxe uma melhoria empresarial. Uma melhoria empresarial, exatamente. Né? E não precisou demitir ninguém, nem nada. Foi treinamento, cara. Fizeram treinamento, como lidar com conflitos. Né? Como você vai gerir uma pessoa estressada, porque quer um documento e não tem, entendeu? Uhum. Que a turma não sabia fazer. E assim, é muito legal isso aí, né? E eu peço até que o Lucas nos ajude muito nisso. Tipo assim, a força do treinamento, né? Mas principalmente a força de identificar o que precisa ser desenvolvido, claro. Né? Porque, um exemplo, o seu treinamento de uma visão mais estratégica conseguiu olhar para o processo no âmbito muito maior do que jurídicos, né? Cara, atendimento. Tem um gargalo de gestão. Vamos corrigir. Você levou a opção e aí entrou a questão do desenvolvimento. Né? E assim, cara, por exemplo, essa visão que eu tive desse cliente específico, ela foi uma visão que eu só tive porque eu convivia com pessoas como vocês, que estão o tempo todo martelando, necessidade de atender bem, necessidade de pós-venda e tal. Porque senão, cara, era uma coisa muito distante para mim. Entendeu? Assim, seria uma realidade muito distante, entendeu? Apesar de que eu sou filho de empresário, né? E meu pai, ele tinha uma panificadora, meu amigo, todos os clientes adoravam meu pai. Mas por quê? Porque ele ficava lá na frente do balcão, atendendo, sabia que chamava todo mundo pelo nome e tal. Então, assim, toda a minha construção, ela foi em cima de lidar bem com pessoas. Sim. Entendeu? Quando você traz isso daí, Alex, me remete a uma situação que é um cenário que a gente, infelizmente, ainda encontra em muitos empresários. Orgulho e arrogância.
Total, cara. Total. Você falou tudo agora. Orgulho e arrogância no sentido de achar que eu resolvo, eu sei, toda vida eu fiz desse jeito, toda vida eu fiz assim, e muitas vezes não se abre para um especialista, para trazer alguém para dentro, para ouvir uma opinião de fora. E como isso mudou o meu negócio, a minha vida de, 3, 4 anos para cá, quando eu disse assim, rapaz, eu não vou resolver isso aqui sozinho. E eu comecei a fazer curso, eu comecei, enfim, a minha jornada é outra, assim, de buscar aprendizado continuamente. E Alex, como você falou de um movimento intencional, de participar de networking e tudo mais, o que você coloca como algo de aprendizado que você teve? Pode ser um livro, uma série, um filme, alguma coisa que você diz assim, rapaz, que você recomendaria para qualquer empresário que está aqui, que ele deveria assistir, ler ou ver, que você acredita que pode agregar? Porque eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, o conhecimento está espalhado aí de diversas formas, né? Sim. O que você recomendaria para o pessoal que para você fez sentido, que você acredita que vai fazer sentido para essa galera também? Cara, eu vou fugir totalmente do óbvio aqui nessa resposta, tá? Assim, existe uma série que eu assisti, que inclusive foi a Karen que achou e botou pra gente assistir, e eu me apeguei muito à série, que se chama Afterlife, que ela conta a história de um cara que ele era muito bem casado, um cara super de bem com a vida, e tinha um casamento muito bonito com a esposa dele, a esposa dele morreu de câncer. Assim, e pelo contexto da série... Spoiler total agora. Não, mas logo no início isso fica muito claro, né? E pelo contexto da série, ela foi razoavelmente repentina, né? E aí depois disso ele passa a ser um cara extremamente amargurado. Assim, ele não é nem amargurado, ele é muito ácido, sabe? Ele mexe com quem está ao redor dele, ele não se importa com as pessoas e tudo, mas o âmago dele é de uma pessoa muito boa, né? E aí a série toda é em cima exatamente da resiliência dele para ressignificar as coisas da vida. E aí aparecem uma série de personagens que ajudam nesse processo. E, cara, é sensacional. Assim, porque essa série ela tem uma mensagem muito bonita. Assim, no sentido de que a gente tem que aprender a gente tem que aprender a lidar com os percalços que a vida oferece, entendeu? Porque hoje, especialmente em tempos de rede social e tudo, se vende muito uma ideia de um sucesso repentino. E, cara, o sucesso repentino ele não é impossível, ele é improvável, entendeu? Tem muita gente que tem sucesso repentino, mas não é a maioria das pessoas, entendeu? E aí, assim, quem não lida com resiliência, com a vida, com as coisas, vai se frustrar muito mais, cara. Muito mais do que deveria, entendeu? Assim, não estou dizendo que ninguém tem que se frustrar, a gente tem que se frustrar, mas a gente não precisa sofrer muito com a frustração, entendeu? E aí é onde entra muito forte, na minha vida, principalmente o papel da resiliência, né? E várias pessoas têm resiliência sem dar um nome de resiliência, né? Mas é isso. Assim, a série que eu indicaria com certeza para todo mundo assistir seria Afterlife. É uma série, além de muito bonita, com uma mensagem muito bacana. Estamos chegando na reta final aí, meu amigo. Tá contigo aí, Cícero. Rapaz, ele trazendo assim, durante todo o momento da conversa, ele deixa muito forte a importância da resiliência, né? A importância realmente de você ter essa busca também de um autoconhecimento. Sim. Não é? Porque para você chegar a esse ponto de resiliência, você tem que ter um autocontrole, um autoconhecimento. E você trazendo essa jornada, né, que é construída, e você falando agora, né? Tudo ele exige um tempo, né? Aquilo que você considera sucesso, né, ele vai exigir uma maturação, um processo, né? E nesse seu processo, né, você falou, você passou 8 anos, né, me corrija, no MP, e quando saiu do MP tinha muito claro que queria advogar, não queria a parte pública. Hoje está com as suas empresas, na verdade, né? Tem um escritório de advocacia, também tem uma empresa de registro de marca, né? E nesse processo todo você vem sempre falando resiliência, certo? E eu quero entender hoje, Alex, por esse processo todo que você passou, né? E passa até hoje, né? E quando você levanta essa bandeira da resiliência, qual o momento você percebe que foi o start? Cara, eu tenho que me apegar cada vez mais à resiliência para conseguir chegar e conquistar o que eu quero. Cara, assim, eu tive uma virada de chave muito importante há mais ou menos uns 18 meses.
que era de entender, assim, que foi quando eu me percebi ancorando o meu projeto de vida no crescimento dos outros, entendeu? E assim, eu precisei entender que aquela velha história que eu estava lhe falando, né? Que às vezes as pessoas boas fazem mal pra gente sem querer, né? Então, o momento que eu ressignifiquei muita coisa, eu sempre quis ter sociedade. Só para contextualizar um pouco o que eu vou falar, eu sempre quis ter sociedade. Eu não sou um cara autossuficiente nesse sentido, né? Assim, apesar, muitos colegas advogados mesmo me diziam, Alexandre, tu não precisa de sócio. Eu disse, cara, eu preciso para mim. Não é porque o meu escritório precisa de um outro sócio. Eu digo, eu preciso para mim. Eu sou um cara altamente comunicativo. Eu preciso chegar de manhã e sentar com a pessoa e falar e conversar e tal. Eu tenho um escritório só eu e a minha secretária dentro, cara, eu acho que eu morria dentro, assim, de tédio, né? Ela ia viver só, porque eu ia viver batendo perna no mundo, né? Mas, assim, eu aprendi na prática que a gente tem que ter compatibilidade de sonhos, entendeu? É muito difícil você estar dentro de um projeto com uma pessoa que tem uma visão de futuro totalmente diferente da sua. E isso não tem nada a ver com ser uma visão certa ou errada. Tem a ver com propósitos diferentes, entendeu? E no momento que eu entendi isso, cara, eu parei de apostar e de gastar energia com pessoas que não têm o mesmo propósito que eu. Porque, invariavelmente, as relações com as quais você se convive, se você não tiver um propósito claro para elas, você vai acabar com a sensação de perda de tempo, entendeu? Assim, poxa, eu investi tanto tempo na amizade com esse cara e a gente hoje não se fala mais, entendeu? Mas por quê? Quando você vai ver bem, era um cara que você nem tinha tanta compatibilidade, entendeu? E por outro lado, as relações que você tem compatibilidade são relações que se desenvolvem com muito mais fluidez. Sim. É muito mais fácil você se tornar amigo, um grande amigo de alguém com quem você se identifica do que com quem você não se identifica. Apesar de que existem, né, diferentes relações, né? Mas são níveis de investimento totalmente diferentes. E Alex, cara, vamos ter uma pergunta-chave aqui pra gente, que é a seguinte: se você pudesse mandar um recado, né? Se você soubesse que hoje à noite todo mundo ia lhe ouvir, né? Que esse podcast aqui ia ser transmitido para todas as pessoas do mundo, né? Que mensagem você deixaria? Sobre o que você falaria? Se tivesse aí 60 segundos? 60 segundos. 60 segundos para você mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo, o que você diria para essa galera? Cara, eu diria para, antes de tudo, a pessoa cuidar da sua saúde mental. Assim, ela vai ditar todo o restante na sua vida. Tudo de ruim que acontecer na sua vida é em decorrência da energia que você emprega em cima disso, né? Da energia no sentido de que se você não estiver bem, você não se aproxima de pessoas boas. Se você não estiver bem, você não consegue se conectar com pessoas boas, né? E entender que essas pessoas não têm obrigação nenhuma de lhe aceitar ruim, tá? Isso foi um processo pelo qual eu passei e que eu custei muito a entender isso. Assim, eu tinha muito ressentimento de não ter sido cuidado, porque eu sempre cuidei muito das pessoas, né? Sempre cuidei demais. Eu acolho, eu boto debaixo do braço e ajudo, né? Mas eu entendi que eu não tinha obrigação de fazer isso, do mesmo modo que ninguém tinha comigo também nos meus momentos de dificuldade. Então, a gente precisa cuidar muito da saúde mental da gente para a gente estar o melhor possível na maior quantidade de vezes possível, entendeu? Não que a gente nunca vai estar mal, né? Mas pelo menos quando a gente estiver mal, a gente tem a serenidade de saber que vai passar, né? Tem já passou 60 segundos, mas aqui também não é mais conselho. Tem uma vez, eu vi um corte de um podcast com alguns atores, né? E aí o cara faz uma pergunta mais ou menos parecida com essa sua, né? Assim, se você tivesse que dar um conselho, tal, qual você diria? O conselho que eu diria era, isso também vai passar. Você tá feliz hoje, tal, vai passar. Você tá triste hoje, vai passar. Você ganhou muito dinheiro, vai passar. Você tá sem dinheiro hoje, isso vai passar. E aí ele falava, isso era um podcast em inglês, né? This too shall pass, né? No sentido de que tudo isso vai passar, entendeu? Então, quando a gente tem a serenidade de saber que isso vai passar, esse momento maravilhoso vai passar também, entendeu? Sim. E é isso, cara. Eu acho que é isso. Massa. Alex, meu amigo, prazer recebê-lo aqui.
tá? Foi assim, um episódio riquíssimo, acredito, não só pra gente, mas para toda a nossa audiência aí. E se os nossos ouvintes quiserem encontrar o Alex nas redes sociais, quiserem contratar, chegar até a Diniz e Braz, como é que o pessoal faz para te achar aí? Cara, meu Instagram, ele tem tudo, assim, tem todo o acesso até mim, e através do meu Instagram você encontra o Instagram do escritório também, né? O meu Instagram é Alex D Campos, né? De Alex Diniz Campos, e o Instagram do escritório que é Diniz e Braz Advogados, né? E além disso a gente tem um site também do escritório, se a pessoa quiser entrar no site, tem todos os contatos, dinizebrasadvogados.com.br. Beleza, né? Muito bem. Galera que quiser encontrar o Alex, já sabe como, já sabe onde. Cícero, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? O meu Instagram é Cícero Jorge P. Né? Você bota Cícero Jorge P, você encontra, e lá você consegue encontrar José, consegue encontrar todas as informações do que eu faço, do que a nossa empresa faz. Massa. Você quer mandar uma mensagem final aí pra galera? Na verdade, eu quero dizer muito obrigado, Alex, né? Muito obrigado por essa aula que você trouxe pra gente, né? Muito obrigado por esse conteúdo muito rico, né? Gerou muitas anotações e reflexões aqui. Então, assim, é só um sentimento de gratidão, né? Porque quando você está compartilhando assim, você está nos ajudando aqui, mas também várias outras pessoas vão ser agraciadas, vão ser banhadas por todo esse conteúdo. Então, muito obrigado. Beleza, pessoal, é isso aí. Eu sou Lucas Vieira, você encontra no @lucasvieira2p em todas as redes sociais. E esse foi mais um episódio do Aí Sim Podcast, patrocinado pela 2P Treinamentos e pela empresa José, com o apoio da Norbe Produtora. Se você gostou desse episódio, compartilha com teus 10 mil amigos mais próximos, que com certeza você vai nos ajudar a crescer e levar conteúdo de qualidade para muita gente aí. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima e confere já aí o próximo episódio. Vamos pra cima. Show! Obrigado, hein?